Amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre 3 tipos de pecado que o crente não pode cometer. Ouçam bem, existem na Bíblia 3 tipos de pecado imperdoáveis. E este vídeo está sendo feito para este propósito, para te mostrar quais são os pecados imperdoáveis. Aí você deve já estar se perguntando, professor, mas o sangue de Jesus Cristo não cobre todos os pecados? Não, esses 3 tipos de pecado que eu vou te mostrar, eles são imperdoáveis. Ok? Eles são imperdoáveis. Então, eu gostaria que você ficasse até o fim deste vídeo para nós tratarmos sobre esses 3 tipos de pecado. O primeiro pecado que nós vamos tratar aqui é o pecado que está registrado em Mateus capítulo 12 e versículo 31 a 32. Vamos ler. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Este é o primeiro pecado imperdoável. É o próprio Jesus Cristo quem está falando. Se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Eu fiz um vídeo com alguns dias falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Bom, mas aqui eu vou ter que repetir, que talvez você não assistiu aquele vídeo, eu recomendo você assistir, mas aqui eu vou dar uma pincelada. Do que consiste este pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Alguém pode cometer este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem, então, é que comete este pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? E para quem Jesus Cristo falou? Primeiro, Jesus Cristo, ele aqui estava falando para os fariseus. E por que ele teceu esta crítica, esta dura sentença para os fariseus? Simples. Jesus Cristo, ele ali, de acordo com o contexto, o que disseram? Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo que o curou, que o cego e mudo falava. Então Jesus Cristo, ele realizou uma tríplice obra. Ele expulsou o demônio daquele homem, ele fez com que aquele cego enxergasse e aquele cego que era mudo falasse. Isto foi notório, tão notório e tão real, que os fariseus não podiam negar isto. Era inegável isso que Jesus Cristo fez. E qual foi a atitude dos fariseus? Eles disseram, já que nós não podemos negar, porque isto é um fato e é notório a todos, nós vamos então desvirtuar esta verdade. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para toda a multidão que o que Jesus fez foi uma obra do demônio. E assim os fariseus atribuíram a Belzebu, ao diabo, ao príncipe dos demônios, tais poderes que estavam em Jesus. Eles diziam, olha, tu expulsas os demônios, é por Belzebu, o maioral dos demônios. Então, primeiro nós temos que detectar que aqui está uma das características de quem blasfema contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está ligada, ouçam bem, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo está ligado diretamente à pessoa de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Repito, a blasfêmia contra o Espírito Santo está conectada à pessoa de Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Então, primeira característica deste pecado é atribuir os milagres que Cristo fazia, todas as maravilhas, ou seja,
tudo aquilo que Cristo realizava, você atribui ao diabo. E isso os fariseus faziam. Então, quando os fariseus diziam claramente isso, que o que Jesus fazia era pelo poder de Belzebu, ali caracterizava uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E ali era um pecado imperdoável. Um pecado que não tinha perdão nem nesta vida e nem na outra. Mas uma outra coisa que está agregada, uma outra coisa que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, é a não aceitação de Jesus como sendo o Messias. Então, prestai bem atenção. Os fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que viviam sempre criticando Jesus, que viviam sempre fazendo oposição a Jesus. E os fariseus, no geral, os fariseus, eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Então aqui está a explicação por que eles diziam que Jesus expulsava os demônios por Belzebu. Porque para eles, Jesus não era o Messias. Então aqui está a segunda característica de alguém que blasfema contra o Espírito Santo. Qualquer uma pessoa de qualquer uma religião que diz que Jesus não é o Messias, que nega que Jesus é o Messias, e em seguida, quando lhe contam que Jesus fazia todos aqueles milagres, aquelas maravilhas, e esse mesmo que nega que Jesus é o Messias, ele diz que Jesus não fazia aquilo pelo Espírito de Deus, mas por Belzebu, o maior dos demônios. Então isso caracteriza o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então são essas duas coisas: negar a Jesus como sendo o Messias e dizer que Jesus fazia tudo aquilo por Belzebu. Isso é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E não há perdão para aqueles que praticam este pecado. Não há perdão. É o próprio Cristo quem está dizendo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Talvez aqui você ainda não tenha entendido bem e você agora esteja talvez até se perguntando: professor, então será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Eu não consigo ter alegria, eu estou triste. Agora eu te faço uma pergunta. Você, com toda essa sua tristeza, com toda esta melancolia, você acredita que Jesus é o Messias? Ouça bem a minha pergunta. Você acredita que Jesus é o Messias? Se você disser sim, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Outra coisa, você acredita que todos aqueles milagres que Jesus fazia era pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo? Você acredita que Jesus tinha o Espírito Santo e que tudo o que ele fazia era pelo Espírito Santo? Se você disser para mim sim, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você pode ter cometido qualquer outro pecado, menos o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Logo, você não está perdido. Agora, se você disse para mim: professor, eu não acredito que Jesus é o Messias, e tudo aquilo que Jesus fazia era pelo diabo, pelo poder de Belzebu, então você, de fato, você está no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você quer uma ilustração, saber quem comete este pecado nos dias de hoje, eu vou te dizer: os judeus, eles dizem que Jesus não é o Messias. E o Talmud, ele vai dizer que tudo aquilo que Jesus fazia é porque ele era um feiticeiro. Ele fazia aquilo pelo poder do diabo, de Belzebu. O Talmud diz isso. Então, o Talmud, ele tem notas de pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, os judeus, eles cometem o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque eles fazem exatamente essas duas coisas. Não aceitam que Jesus é o Messias e ainda dizem que tudo aquilo que Jesus fazia era pelo poder do diabo, de Belzebu ou de Beliar.
Então isso caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, se você aceita que Jesus é o Messias, e se você reconhece que Jesus era um homem cheio do Espírito Santo, fazia tudo aquilo pelo Espírito de Deus, então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Até porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 3, diz: ninguém pode dizer Jesus é anátema, e ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Em outras palavras, se você aceita que Jesus é o Messias, e se você reconhece que Jesus era cheio do Espírito Santo, então você só é capaz de chegar a isso pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo que está em você. E se o Espírito de Cristo está em você, e ele faz você confessar a Jesus como Messias, logo você não blasfemou contra o Espírito Santo. Então, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Enquanto a pessoa está neste pecado, ele não tem perdão. Por quê? Porque ele rejeita a Jesus como Messias. E ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. Ninguém pode ser salvo a não ser que confesse que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo, o Cristo, o Redentor. E quando uma pessoa faz estas duas coisas, diz que Jesus não é o Messias, e diz que ele expulsava os demônios por Beelzebul, então ele comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Então eu dei a explicação, vou só ler mais uma vez aqui. Toda a multidão se admirava e dizia: Jesus, não é este o filho de Davi? Esta expressão filho de Davi é um termo messiânico. Quando a multidão exclamava ou alguém dizia para Jesus: Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias. Ok? Mas os fariseus, eles jamais diziam que Jesus era o filho de Davi, ou seja, que era o Messias. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ok? Então aqui as palavras de Jesus estão contextualizadas. O que é que caracteriza a blasfêmia contra o Espírito Santo? São duas coisas. Não reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, enviado para salvar a humanidade, o mundo, a começar pelos judeus, e também atribuir a Jesus todos os seus feitos, atribuir ao diabo. Essas duas coisas caracterizam o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quem comete este pecado, quem está neste pecado, não será perdoado, nem nesta vida e nem na outra. É isso que Jesus está dizendo. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. E o que é falar contra o Espírito Santo? É simples. É não reconhecer que o ministério de Jesus era, na verdade, o ministério do Espírito Santo. E o que é falar contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é dizer que Jesus não é o Messias. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, em outras palavras, equivale a negar que Jesus é o Messias. Como professor, exatamente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é o equivalente a dizer que Jesus não é o Messias. E dizer que Jesus fazia tudo aquilo pelo poder do Beelzebul. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos então agora para o segundo pecado imperdoável. Lembrando a você que a blasfêmia contra o Espírito Santo, aqui no contexto que eu li de Mateus, você pode ler também em Marcos 3, 20 a 23 e Lucas 12, 8 a 10, que lá nós temos também o relato da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí também você vai para Lucas 11, 14 a 26. Tá certo? Lá você tem o relato da blasfêmia contra o Espírito Santo.
Lembrando a você que este pecado ele era cometido nos dias de Jesus pelos fariseus, os judeus incrédulos. Ok, irmão? Vamos lá. Qual é o segundo pecado, à luz da Bíblia Sagrada, que não tem perdão? Qual é? Vamos para Hebreus 6, 4 a 6. Hebreus 6, 4 a 6. Este é o segundo pecado registrado na Bíblia Sagrada que não tem perdão. Qualquer um que cometer este pecado aqui não tem perdão. Nunca terá o perdão de Deus. Vamos lá. Hebreus 6, 4 a 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, aqui está falando de crentes verdadeiros e não de pseudo-crentes, e provaram o dom celestial, ou seja, o Espírito Santo, a salvação, está falando de verdadeiros crentes. E se fizeram participantes do Espírito Santo, quem é que participa do Espírito Santo? Só quem recebeu Jesus. Eu quero que você entenda isso. Isso que ele diz bem aqui, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, isso caracteriza crentes verdadeiros. Apenas verdadeiros crentes foram iluminados. Apenas aqueles que aceitaram Jesus receberam o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo ele só é outorgado para quem aceitou a Jesus. Então, o recado aqui está sendo dado para crentes e crentes verdadeiros. Vamos lá. E provaram a boa palavra de Deus. Quem é que prova a boa palavra de Deus? Crentes em Cristo Jesus. E as virtudes do século futuro. Então, aqui eu vou chamar de Paulo. O apóstolo Paulo ele está falando para crentes genuínos. Aqui é uma advertência real, meu irmão. Aqui não é uma advertência de fachada. Aqui é uma advertência real. Paulo ele está advertindo baseado numa realidade. Qual? A realidade da queda. É possível o crente em Jesus Cristo cair? É possível. É possível o crente em Jesus Cristo, um verdadeiro cristão. É possível que um crente que aceitou Jesus, que foi iluminado e provou o dom celestial e se fez participante do Espírito Santo e provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, é possível que este crente caia da graça? É possível. Se não fosse possível, Paulo não tinha dado esta advertência. A advertência é real. E por que a advertência é real? Porque a possibilidade de queda é real. Se a possibilidade de queda de um verdadeiro crente não fosse real, Paulo jamais daria a advertência. Vamos lá. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Então vamos lá. Este aqui é uma realidade. Este pecado aqui, uma vez cometido, ele não tem perdão. Ok? Este pecado aqui, meu irmão, eu quero dizer aqui para você, este pecado, uma vez ele cometido, uma vez que o crente esteja vivendo neste pecado, ele não tem perdão. O crente não tem perdão. Aí você agora deve estar se perguntando, professor, qual é este pecado aí? É o pecado de adultério? É o pecado de prostituição? É o roubo? É o latrocínio? É o assassinato? Não. Professor, não é o adultério? Não. Não é a prostituição? Não. Não é o latrocínio? Não é o assassinato? Não é o roubo? Não é o furto? Não. Então, qual é este pecado? É o incesto? Não. Este pecado é um homem se deitar com outro homem ou uma mulher se deitar com outra mulher? Não. Este pecado é um homem se deitar com um animal ou uma mulher se deitar com um animal? Não. Qual é este pecado então, professor? O pecado em questão aqui, queridos, chama-se apostasia, ou seja, abandono da fé em Cristo Jesus. O que Paulo tem em mente aqui? O pecado em questão aqui, quando Paulo começa a dizer, porque é impossível
É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Veja que ele usa a palavra recaíram. Por quê? Porque antes de eles aceitarem Jesus, eles estavam no estado caído. Então aqui está falando de um grupo que antes de aceitar Jesus estava caído, aceitou Jesus, ficaram de pé, mas agora eles abandonam a Jesus, eles cometem o pecado de apostasia. Isto faz com que eles recaiam, com que eles morram uma segunda vez. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. De quem é que Paulo está falando aqui? Ora, meus irmãos, a Epístola aos Hebreus ela foi escrita para cristãos vindos do judaísmo. Eram cristãos ou judeus cristãos. E o que estava acontecendo? O que foi que levou Paulo a escrever o tratado aos Hebreus? Ora, o que estava acontecendo é que alguns ali estavam deixando o cristianismo e retornando para o judaísmo. Vou lhe mostrar bem aqui, ó. Hebreus 10, 25. Ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, o que estava acontecendo ali? Entre aqueles cristãos vindo do judaísmo, alguns estavam regressando ao judaísmo. Isto era o pecado de apostasia. Deixar Cristo e voltar para a lei, viver segundo a lei, caracteriza o pecado impossível de ser perdoado, conforme narrado em Hebreus 6, 4 a 6. Então, o que era impossível? Era impossível, diz Paulo, para aqueles que estavam deixando a Cristo e retornando ao judaísmo. Primeiro, eles estavam recaindo. Segundo, eles estavam crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Assim, para estes que estavam deixando a Cristo e retornando ao judaísmo, eles estavam cometendo uma apostasia, um pecado irremediável, imperdoável. Para eles era impossível a renovação. E era isso que estava acontecendo com alguns ali, ó, não deixando a nossa congregação ou a nossa sinagoga, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, aqui não é qualquer pecado. Algumas igrejas usam isso aqui para qualquer pecado e dizem, não, se você cometeu adultério, se você se prostituiu, então você não tem mais perdão. Não é isso que Paulo tem em mente. Quando Paulo diz assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, o que Paulo tem em mente aqui é exatamente o pecado da apostasia. E a apostasia em questão aqui é abandonar a Jesus Cristo e retornar ao judaísmo. É isso que Paulo tem em mente. Vamos aqui, versículo 35. Ó. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que estava acontecendo? Alguns estavam abandonando a fé. É por isso que Paulo falou daquele jeito. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, alguns estavam recuando da fé. Estavam deixando Jesus Cristo, estavam regressando ao judaísmo, abraçando a lei, vivendo de acordo com a lei, confiando na expiação de seus pecados por meio dos sacrifícios de animais, por meio das festas, enfim. Eles estavam abandonando a Cristo, estavam retornando ao judaísmo e abraçando a lei na sua inteireza. E os que estavam fazendo isso, Paulo foi duro e enérgico e direto. A vocês que estão deixando a Cristo, a vocês que estão retornando ao judaísmo, vocês não têm perdão mais. Não há como restaurar vocês. Não há como renovar.
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, queridos, este é o contexto de Hebreus 6, 4 a 6. Quando nós formos falar sobre o pecado imperdoável de Hebreus 6, 4 a 6, não é qualquer pecado, não é o pecado de prostituição, de adultério. Não é isso, irmão. O pecado em questão aqui é o pecado de apostasia. E o que é apostasia em questão aqui? É abandonar a Jesus Cristo e regressar ao judaísmo. É isso o pecado, é este o pecado em questão. E este pecado não tem perdão. Você, meu irmão, que está me ouvindo, saiba de uma coisa: se você já foi um cristão, de repente eu estou conversando aqui com um ateu, não sei, né? Mas se você deixou Jesus Cristo e hoje é um judeu, hoje é um muçulmano, saiba que você cometeu o pecado de apostasia descrito em Hebreus 6, 4 a 6. Principalmente se você deixou Jesus Cristo e hoje é um judeu e batalha contra Cristo e ensina que Jesus não é o Messias, você não tem perdão. Ouça, se você foi um cristão, se você, quero aqui ler as palavras de Paulo. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, se você foi iluminado, se você algum dia provou o dom celestial e se fez participante do Espírito Santo, e todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, sim, eles experimentam. Se você um dia provou a palavra de Deus e as virtudes do século futuro, sim, mas hoje você não é mais um cristão, você hoje luta contra Jesus, você diz que Jesus não é o Messias, você diz que Jesus não é o Redentor, você confia na lei, nas obras da lei, você defende as obras da lei, quero lhe dizer que você recaiu. Você está crucificando novamente o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. E você não tem salvação. De acordo com o apóstolo Paulo, você não tem salvação. Esta é uma verdade. Então, este é o segundo pecado imperdoável na Bíblia Sagrada. Vamos para o terceiro pecado. Vamos para 1 João. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias ou o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. É interessante, irmãos, antes que eu explane este versículo, lembrar o seguinte, que os três pecados imperdoáveis, eles estão relacionados à negação de Jesus como sendo Messias. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Por quê? Porque consiste em negar que Jesus é o Messias. O segundo pecado imperdoável, descrito em Hebreus 6, 4 a 6, não tem perdão. Por quê? Porque consiste em abandonar a Jesus e logo em seguida dizer que ele não é o Messias. O terceiro pecado imperdoável, da mesma sorte, ele está ligado à negação de que Jesus é o Cristo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vou já explicar aqui o que João está falando. 4:3. Primeiro João 4:3. Vamos lá. Primeiro João 4:2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Então, queridos, o pecado para a morte aqui, que João vai falar em 1 João 5, 16, 17, o pecado para a morte aqui consiste em negar que Jesus, ou que o Cristo tenha vindo em carne. Bom, para que você entenda a questão aqui, João ele estava atacando aqui um grupo de pseudo-cristãos, os gnósticos. Os gnósticos, na época, eram liderados por Cerinto.
E Cerinto, ele dizia então que Jesus era um e Cristo era outro. Então eles diziam que o Cristo, o Espírito Celestial, ele nunca se encarnou. O que Cerinto ensinava? Este gnóstico, o mestre gnóstico. Ele ensinava que o que houve foi uma união entre o Cristo e o homem Jesus. Quando Jesus foi para o batismo ali nas águas, quando ele foi batizado por João Batista, então eles dizem que o Espírito que apareceu ali como uma pomba era o Cristo e pousou sobre o homem e se uniu ao homem Jesus. Então assim, Cerinto, o gnóstico, ele negava a encarnação do Cristo. Porque ele separava Jesus do Cristo. Logo, ele estava cometendo uma apostasia. Lembrando que Cerinto, ele já tinha sido um cristão. João, ele não considerava Cerinto um cristão, mas lembremos que Cerinto e seu grupo, os gnósticos, eles se intitulavam de cristãos, mas eles eram considerados pela igreja ortodoxa como hereges, como pseudo-cristãos. Ok, queridos? Então vamos prosseguir aqui. E, como eu já expliquei, Cerinto, ou seja, os gnósticos, eles negavam a encarnação de Cristo. Com isso, João contra-atacou e disse que quem nega a encarnação de Cristo, nega também o perdão dos pecados. Porque quem foi que morreu na cruz do Calvário para nos salvar? Foi o Cristo, não foi apenas Jesus, mas foi o Cristo. E não podemos separar o Cristo de Jesus. Jesus é o Cristo e Cristo é o Jesus. Então, quem foi que morreu na cruz do Calvário? Quem foi que derramou o seu sangue? Quem foi que verdadeiramente nasceu, cresceu, foi tocado pelos homens, ensinou? Quem foi que foi crucificado na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Foi Jesus. Mas não apenas Jesus, mas o Cristo, ou seja, foi Jesus Cristo. Jesus é o Cristo e Cristo é o Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Então, negar que Cristo seja Jesus é negar a expiação dos pecados. E era isso que Cerinto fazia. João, ele se opôs. Então, a primeira carta de João, bem como a segunda, elas foram escritas para combater o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo, o Filho de Deus. Então, qualquer um, irmãos, qualquer um, mesmo nos dias de hoje, que diga que Jesus é um e o Cristo é outro, e que negue a encarnação de Cristo, ele está cometendo o pecado de apostasia. E este é um outro pecado que não tem perdão. Negar que o Cristo tenha se encarnado é negar a expiação dos nossos pecados. Esta é a verdade. Vamos aqui para 1 João 5,6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora vamos aqui para... Primeiro aqui João, ele já disse que ele veio por água, não somente por água, mas por água e por sangue. O que é que João está dizendo? Que Jesus, ou melhor, que o Cristo realmente ele se encarnou. Vir por água e por sangue é uma característica da carne. Todos vêm por água e por sangue. E Cristo não foi diferente. É por isso que João diz, vou repetir aqui para vocês a leitura. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Veja que ele não diz apenas Jesus, mas Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Agora vamos para 16 e 17, do mesmo capítulo. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, e o pecado aqui, que não é para a morte, pode ser qualquer outro pecado, mas o pecado para a morte, no contexto aqui, é negar que Cristo tenha se encarnado. Lembre-se disso. O pecado para a morte, o pecado imperdoável, o pecado para a morte eterna aqui, é negar que Cristo tenha se encarnado. É negar que Jesus seja o Cristo. É separar Jesus do Cristo. Isso é uma doutrina gnóstica.
ok? Separar Jesus do Cristo, dizer que Cristo nunca se encarnou, dizer que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo que foi sepultado, conforme fazem as testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não ressuscitou no mesmo corpo que foi morto e crucificado, isso é um pecado imperdoável, ok? Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Quais são os pecados que não é para a morte, ou seja, que tem perdão? Qualquer outro pecado, menos este pecado bem aqui em questão, negar a encarnação de Cristo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Essa versão aqui diz não vive pecando, outras dizem não peca. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ok? Então, estou aqui no... Pronto. Então, queridos, o que é o pecado imperdoável aqui? O que é o pecado para a morte? Consiste em negar a encarnação de Cristo. Consiste em separar Cristo do Jesus. Dizer que Jesus é um e Cristo é outro. Isso é um ensino gnóstico. Isso é um ensino gnóstico. E quem ensina que Cristo não se encarnou, também está ensinando que não há perdão para os pecados. Ora, porque o perdão para os nossos pecados foi efetuado por Cristo, por Jesus Cristo. Então nós não podemos negar a encarnação de Cristo. Outra coisa, queridos, qualquer um que negue que Jesus tenha existido, assim fazem os ateus ou alguns ateus e os miticistas, como Antônio Miranda, um herege aí do YouTube que diz que Jesus não existiu, ele está cometendo um pecado imperdoável. Quem nega a existência de Jesus, quem diz que Jesus é um mito, que nunca existiu, ele está cometendo um pecado imperdoável. Quem diz que Jesus é um mito, conforme diz Antônio Miranda e outros, Jason Ferrer, ex-pastor da Batista e outros hereges do YouTube, quem diz que Jesus nunca existiu, que é uma criação de Roma, que é um mito romano, na verdade ele está cometendo um pecado semelhante à blasfêmia contra o Espírito Santo, está cometendo um pecado de apostasia semelhante ao que nós temos em Hebreus 6, 4 a 6, e está cometendo um pecado semelhante ao pecado para a morte, conforme descrito em 1 João 5, 16 a 17. Isso é um pecado para a morte e não tem perdão. Não tem perdão. Quem nega que Jesus tenha existido, quem nega, quem diz que Jesus é apenas um mito, não tem perdão nem neste mundo e nem no outro. Esta é a verdade, queridos. Eu gostaria que você compartilhasse este vídeo. Se você gostou, compartilhe este vídeo. Se você gostou realmente do conteúdo, dê agora um like, um joinha, compartilhe o nosso trabalho. Ok, queridos? Vamos ver se tem alguma coisa a mais aqui para... 2 João 7, o que diz aqui? Ó? Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e anticristo. Ok? Então, este é o terceiro pecado na Bíblia Sagrada que não tem perdão. Quem cometer qualquer um destes três pecados não tem perdão, queridos. Repito, quem cometeu o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, quem está vivendo o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Quem está vivendo o pecado de apostasia descrito em Hebreus 6, 4 a 6, não tem perdão. E quem comete o pecado para a morte, conforme narrado aqui na primeira epístola de João, capítulos 2, 4 e 5, não tem perdão. Estes são os três pecados elencados, listados na Bíblia Sagrada, que não há perdão. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.